Se você ainda não me conhece, eu sou a Dani Ballester, terapeuta de cura energética, biorressonância e instrutora da técnica Theta Healing. E na live de hoje nós vamos falar sobre ataques psíquicos. O que são esses ataques psíquicos, o que eles podem causar na sua vida, quais as consequências, como se proteger. Você vai saber tudo sobre ataques psíquicos. Se faltar alguma coisa, eu faço mais uma live complementar, mas hoje você vai receber muito conteúdo para que a sua vida seja melhor, para que você não seja uma vítima dos grandes vilões que estão aí por trás dos ataques psíquicos. Então vamos continuar, ok? Na chamada desta live, eu fiz algumas observações. E essas observações são as seguintes, que talvez você já passou por algumas situações do tipo: acordou e do nada começou a se sentir oprimido ou oprimida. Ou você foi numa festa e quando saiu, estava se sentindo pior do que quando entrou. Ou quando você começa a chorar sem motivo. Ou talvez você já esteve na presença de alguma pessoa, quando alguém se aproximou, você começou a se sentir mal. Ou mais, quem nunca sentiu o seu coração apertado, irritação e mau humor, e sem saber o porquê? Algumas pessoas, na chamada da live que eu coloquei na fanpage, já comentaram que estão passando por isso, por alguma dessas situações ou mais de uma dessas situações. Então a gente vai entender o porquê, o que está acontecendo por trás de algumas dessas situações. E tem gente falando aqui, né, Francine? Já sim, tudo isso. E talvez mais coisas que eu não consegui descrever aqui. O que está por trás de tudo isso são os chamados ataques psíquicos. Como a Ingrid está comentando, estou passando por isso neste momento. Sim. Então vamos entender, porque quando a gente se esclarece sobre algum assunto, nós temos a oportunidade de fazer diferente, nós temos a oportunidade de resolver. Então a live de hoje é justamente uma live de esclarecimentos sobre o que está por trás dessas sensações que eu acabei de comentar aqui. O que é um ataque psíquico? Todo mundo fala, você está tendo ataque psíquico, você está sofrendo um ataque psíquico, mas o que é, afinal, isso? Então, veja bem. Ataque psíquico é uma forma de pensamento negativa enviada a você ou simplesmente não direcionada a você, mas você capta em algum ambiente onde você está passando. Então, eu vou repetir. É uma forma de pensamento negativo. Entendeu? Que é enviada a você ou você está captando. Entendeu tudo? Ninguém vai perguntar o que é uma forma de pensamento? Então, vamos lá. O que é forma de pensamento? Então, entenda que por trás da menor partícula, abaixo da menor partícula, existe energia. Tudo é energia. A gente vê jargões, as pessoas falam tudo é energia, mas ninguém explica porque tudo é energia. O que você precisa entender é que há diversas formas de energia. E o pensamento é uma dessas formas. Em que a gente diz que é uma forma de pensamento. Formas de energia. O pensamento não é a única forma de energia. Na verdade, tem muitas formas de energia, muitas dessas formas de energia muito exploradas, né? As mais conhecidas e as mais exploradas, a eletricidade é uma forma de energia, a combustão, energia atômica, quando você desloca o núcleo de um átomo,
Você tem aí energia nuclear, você consegue ter uma bomba atômica, isso é uma forma de energia. Energia biológica, nossa própria energia. Energia, reações químicas. Quando você tem produtos que reagem, você tem ali uma liberação de energia, forma de energia. O calor provocado pela luz. Sons e ultrassons é uma forma de energia tão antiga que você talvez já tenha ouvido falar sobre mantras. Aquelas musiquinhas, você bate palminha. E por que você faz isso? Quando você vai numa aula de yoga, ou quando você vai em algum lugar que pratica uma certa espiritualidade. Não é porque a musiquinha é bonitinha, e nem porque as palavrinhas estão saudando algum tipo de Deus. É porque os mantras são sons e ultrassons, e eles provocam uma frequência harmônica nas suas células. Isso provoca um bem-estar. Isso pode fazer com que células que estavam em desarmonia voltem à frequência harmônica. Então, os sons e ultrassons é uma forma de energia que faz bem, muito bem. Então, tem ciência por trás dos mantras. Claro que os mais antigos não precisavam de saber que existia ciência, mas os racionais precisam, ok? Então, tem ciência por trás de tudo isso. Outra coisa, essas foram algumas formas, energias mais exploradas, mas nós temos energias menos exploradas. A energia das pirâmides, energia menos explorada. A geometria sagrada, que são aqueles símbolos geométricos que vêm desde a antiguidade, que se apresentam a flor da vida, a árvore da vida, aqueles símbolos geométricos que tem também, emitem energia, as pessoas não sabem. Eu fui num congresso de física quântica, de saúde quântica, e trouxeram um palestrante internacional, George Ostman. O cara é sensacional. E ele é reconhecido mundialmente, ele estava lá, e aí ele começa a dizer que ele usa algo muito potente contra ondas eletromagnéticas, ondas de celular, toda essa radiação de equipamentos eletrônicos, e todo mundo queria saber o quê. E aí simplesmente ele está de paletó, a camisa, e ele começa a abrir a camisa dele. Ele tem uma camiseta. E nessa camiseta tem o quê? O desenho da flor da vida, que é um desenho geométrico, que é a geometria sagrada, e ele diz que esse é o melhor equipamento para protegê-lo de toda a radiação de equipamentos, hoje em dia infravermelho, que o mundo moderno tem. Entendeu? Olha só, o cara é um cara renomado, George Ostman. Estava falando sobre isso. E outra forma de energia menos explorada é o pensamento. Então, o pensamento é mais aí uma forma de energia que nós podemos trabalhar. Nós trabalhamos muito isso com algumas técnicas. Com a técnica Theta Healing, a gente trabalha o tempo inteiro conforme o pensamento. Continuando, vamos lá. Por que estamos falando de energia se o assunto é ataque psíquico? Ataque psíquico. Porque no interior das nossas células simplesmente tem energia. E esse é um campo de atuação dos profissionais de bioenergia, como eu, sou uma terapeuta de biorressonância, estou me pós-graduando em biofísica quântica. Então lá a gente consegue ver a parte científica, os estudos que já tem sobre isso. E nós estudamos e vemos o quanto qualquer coisa externa pode influenciar no biocampo, no nosso biocampo e na nossa saúde bioenergética. Então, por exemplo, os metais tóxicos, radiação de equipamentos, infravermelhos, tudo isso
provoca algo ruim energeticamente nas nossas células. E forma pensamento também. Não é só o metal tóxico que vai causar um desequilíbrio bioenergético, não é só a radiação infravermelha de equipamentos eletrônicos, de lâmpadas fluorescentes, que vai causar uma desarmonia no seu biocampo, mas forma pensamento também. E ataque psíquico é uma forma pensamento negativa de baixa frequência. Agora, as coisas começam a fazer mais sentido, talvez, para você nesse momento. Tem um livro que é The Sounds of Music and Plants. O efeito do som nas plantas e também nos animais. Esse livro é de uma organista, ela também é soprano profissional, é a Dorothy Heither-Lake, e ela fala do efeito que a música tem nas plantas e nos animais também. Nesse livro ela relata um experimento. Eles pegaram uma planta e deixaram durante um determinado tempo ao som de música clássica. E deixaram outra planta com música rock pesado. Depois de um determinado tempo, as plantas que estavam ao som de música clássica, elas cresceram muito e cresceram em direção da caixa de som. E as plantas que estavam escutando rock pesado, aquelas batidas pesadas que não têm uma frequência harmônica, estavam indo em direção oposta à caixa e tentando sair por uma janela. Então esse foi o efeito da música nas plantas. Fizeram isso também com animais. Então eles tinham lá uma experiência onde eles colocaram algumas vacas leiteiras, escutando música clássica. E as que escutavam música clássica, elas davam mais leite que as outras. Então aí a gente já começa a perceber o efeito da energia, dos sons e ultrassons nas nossas células e principalmente no nosso biocampo, aonde nós trabalhamos literalmente somente com energia. Mais adiante, a esses experimentos, em 1999, um japonês, que eu acredito que você já conheça, Masaru Emoto, escreve A Mensagem da Água, aonde ele faz o mesmo experimento, mas ele grava as músicas na água, ao som da água, ele deixa a música ao lado da água, a água tem íons livres que ela capta e grava, e com microscopia de campo escuro ele conseguia ver essas formas das moléculas de água. Então, as músicas harmônicas, a água fazia um som, uma geometria, um desenho bonito. Aonde não tinha uma frequência harmônica, não tinha uma geometria, um desenho bonito. Mas Masaru Emoto, ele foi além disso. Ele fez testes também com palavras. Palavras, as pessoas falavam amor, amor, amor. E ele fez teste também com forma, pensamento. Aonde as pessoas emitiam, desejavam, intencionavam através do pensamento frequências altas, como amor, generosidade, compaixão, gratidão, e outro grupo de pessoas que emitiam frequências mais baixas, como raiva, medo, palavras ruins, né? E ele teve o mesmo resultado. As submetidas a frequências altas também formavam os desenhos harmônicos e bonitos. O que nós podemos resumir de tudo isso é o seguinte: pensamento é capaz de influenciar a matéria no nosso corpo. E veja bem, o nosso corpo na fase adulta tem 70% de água. Agora observe, se nós somos compostos de 70% de água, quando alguém emite um pensamento, esse pensamento ele pode influenciar essas moléculas. Então, se nós estamos influenciados por frequências altas, como amor, generosidade, compaixão, alegria, enfim, as nossas moléculas recebem e gravam isso. Agora, quando nós recebemos uma forma de pensamento de baixa frequência, como os ataques psíquicos, isso grava também. Imagina como fica a nossa matéria quando a gente está submetido a essas frequências mais baixas, como os ataques psíquicos.
E, além da água, lógico, além de toda a matéria, também tem experimento da influência do pensamento no sangue. No sangue, é possível observar a forma, o pensamento, o que ocasiona no sangue. Daqui a pouco eu vou mostrar e provar para vocês isso. Como pensamentos de alta frequência fazem, e a gente pode observar, a gente pode visualizar isso, eu vou mostrar para você. O que imagens de microscopia de campo escuro mostram conforme os pensamentos de baixa frequência e de alta frequência. Então, nós somos uma máquina, eu já falei isso, de emitir e receber frequência. A grande questão é que ou nós não usamos, ou muitas vezes não sabemos e não temos consciência do uso que nós estamos fazendo da nossa forma de pensamento, dos pensamentos que nós estamos emitindo. A gente não tem nem consciência do que estamos pensando, porque a vida na matéria é automática, você não observa seus pensamentos. Então, ataque psíquico é uma forma de pensamento negativa de baixa frequência, como raiva, medo, inveja, enfim, que nós recebemos ou captamos. É isso que você precisa saber sobre ataques psíquicos. E agora, nós vamos falar dos tipos de ataques psíquicos. Tem vários tipos, de diversas formas. Então, esses ataques, eles podem vir de outras pessoas. Eles podem ser intencional ou não. Por exemplo, você dá um tênis novo para um dos seus filhos. Então, um dos irmãos mostra para o outro irmão o tênis novo. E o outro irmãozinho fica, por que eu não recebi? Por que eu não tenho? Que tênis feio? Então, ele emite um pensamento de baixa frequência para aquele irmão. Entende? Ataque psíquico, ele pode vir sim de dentro da sua própria casa. Talvez não intencional. Não querendo atacar o seu irmão ou alguma pessoa da sua família. Mas é gerado. Pode ser gerado. Então, esses são os que a gente chama de não intencionais. E pode ser intencional. Quando alguém se aborrece com outra pessoa e tem pensamentos de baixa frequência. E é quando justamente você começa a sentir coisas ruins. Você se sente oprimido sem saber. Você tem vontade de chorar e não sabe por quê. Porque provavelmente, naquele momento, você está recebendo um ataque psíquico. É por isso que você sente isso. Eu lembro que uns 4, 5 anos atrás, aonde eu ainda estava adormecida para o mundo fora da matéria, eu lembro que eu saía à noite com amigos. E não era nada demais. Não era nada demais. Eram coisas até saudáveis. E quando eu chegava em casa, ia dormir, no outro dia, eu acordava com uma sensação muito ruim. Eu tinha vontade de chorar, não sabia o porquê. Depois eu passei uma época que eu não saía mais. Aí as pessoas começavam a falar que eu estava ficando velha, com idade, porque eu não gostava mais de sair, e não era por isso. Era porque eu sentia essa opressão, essa sensação de estar oprimida. Eu até percebia que essa sensação não era minha, mas eu sentia. E como eu não sabia como lidar com isso, eu evitava. Então, entenda que ataque psíquico, eles vêm ou intencionalmente ou não intencionalmente. Tem mais. O ataque psíquico, quando ele é intencional, é o que a gente chama de maldição. A pessoa lança uma maldição para cima de você. Entende? Isso é o que a gente chama de maldições. A pessoa fala assim, aquela mulher fez alguma coisa, fez um trabalho para mim. Quando a pessoa faz isso, ela tem a intenção de fazer algo mal para outra pessoa. Isso é o que a gente pode chamar de uma maldição. E o negócio é muito sério. Por que é sério a questão da maldição? Porque quando você recebe esse ataque psíquico intencional, ele vem para você, e como você tem um campo morfogenético, ou seja, as suas informações elas são enviadas para as próximas gerações, essas maldições, esses ataques são enviados também para as próximas gerações. Por isso é importantíssimo a gente saber identificar, limpar e trabalhar para a gente poder estar impactando os que vêm depois da gente também.